Quero começar o caso de hoje fazendo uma pergunta. Você acredita em assombração? Eu sei que isso pode parecer bastante esquisito, mas será possível uma pessoa ser assombrada e atormentada por sua vítima pelo resto da vida? O caso da Carrie foi resolvido apenas 33 anos depois da sua morte. E para vocês entenderem como tudo isso foi estranho, o caso já estava até arquivado quando o culpado chegou ao ponto de não suportar mais e acabou contando a todos o que tinha de fato acontecido com a garota. Será que ele teve uma crise de consciência ou será que estava sendo diariamente atormentado pela mulher que voltava do mundo dos mortos para tirar sua paz e não deixava que ele pudesse dormir à noite? Bom, nós vamos entender todo esse caso nos mínimos detalhes, mas antes, para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Mas agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Carrie Ann Jopek foi uma garota nascida em 17 de março de 1968, na cidade de Milwaukee, que é uma cidade localizada no estado norte-americano de Wisconsin, na costa ocidental do lago Michigan. Assim como toda boa pisciana, a Carrie sempre foi uma criança muito sensível, sonhadora, empática, paciente e generosa. Seus pais eram Caroline e Robert, e é preciso dizer que o casamento não deu muito certo e então a sua mãe se casou novamente com outro homem, chamado Frederic Tuxonian. Quando entrou na adolescência, Carrie começou a dar bastante trabalho para sua mãe e seu padrasto. A verdade é que os adolescentes costumam dar trabalho mesmo, né, pessoal? São poucos os que se comportam direitinho e é uma fase complicada da vida, mas que também passa bem rápido, né? Ontem mesmo parece que eu estava com 14 anos e agora já tô aqui com 25 beirando 26. Passa muito rápido, né? Apesar dos pesares, o padrasto e a mãe da Carrie faziam de tudo para proporcionar uma vida minimamente confortável para sua filha. E embora nunca tivesse vivenciado uma vida luxuosa, o fato é que a garota não tinha muito do que reclamar. Mesmo assim, não eram raros os momentos em que a Carrie se revoltava com a vida e fazia coisas erradas. Quando ela era descoberta, ela nunca admitia seus erros e mentia para seus pais. Quando os professores começavam a cobrar por boas notas, ela matava a aula no colégio para ficar com seus amigos, se encontrava com suas amigas, dormia na casa delas e nem sequer comunicava sua mãe. Enfim, essas atitudes e coisas de adolescentes petulantes e irresponsáveis. A Carrie estudava na Kosciuszko Middle School e seus professores já estavam acostumados com o mau comportamento da adolescente. As coisas meio que saíram do controle no ano de 1982, no dia 16 de março de 82, quando a Carrie estava com 13 para 14 anos de idade. Ela foi para o colégio, mas não estava nem um pouco afim de assistir às aulas. Sua mãe contou algum tempo depois que ficou sabendo que a garota tinha sido convidada para participar de uma festa e ela já tinha avisado a sua filha que ela não deixaria de ir para a escola para participar de festa nenhuma. A garota então foi para a escola bastante contrariada e decidiu que precisava arrumar um jeito de fugir do colégio. Bom, o que ela fez foi simplesmente não entrar na sala de aula e ficou zanzando pelos corredores do colégio, atrapalhando as aulas das outras turmas. E não demorou muito para a coordenação ser comunicada do que estava acontecendo. Mas como nós já percebemos, o que ela queria mesmo era ser colocada para fora da escola. E por fim foi isso mesmo que aconteceu. O inspetor levou a garota até a coordenação e a orientadora pedagógica protocolou a documentação da suspensão. A mãe da Carrie, chamada Caroline,
recebeu uma ligação do colégio informando que ela poderia buscar sua filha naquele momento. Mas como a escola ficava localizada a menos de 2 quarteirões da casa da família, a Caroline respondeu que poderia deixar sua filha sair. A Carrie, pessoal, quase não conseguiu segurar o riso de alegria quando soube que estava sendo suspensa do colégio por alguns dias. E era por volta da 1h30 do dia 16 de março de 82, quando a garota saiu do colégio com a promessa que iria direto para a casa da sua mãe. A essa altura, todos nós já podemos presumir que ela não voltou para casa, né? Ela estava era mesmo a fim de ir para tal festa com seus amigos. O problema é que, na verdade, Carrie Ann Jopeck nunca mais voltou para casa. A festa estava acontecendo na casa de uma garota chamada Robin Mendit, que, por pura coincidência ou não, era a melhor e mais antiga amiga da Carrie. Conforme o tempo foi passando, a Caroline começou a se preocupar quando percebeu que sua filha estava demorando para voltar. Ela esteve na casa da Robin Mendit, mas foi informada de que a festa já tinha terminado e as pessoas tinham ido embora. E eles afirmaram que sim, a Carrie esteve na festa, mas ninguém sabia dizer a que horas exatamente ela tinha se despedido de seus amigos e voltado para casa. A Caroline revirou toda a vizinhança em busca da sua filha e contou com a ajuda dos colegas de sala da menina para procurar pela jovem. Mas infelizmente ninguém tinha notícias dela e o pouco que sabiam em nada adiantava. No dia seguinte, as autoridades foram envolvidas nesse caso e rapidamente começaram a investigar o estranho desaparecimento da Carrie. Sua mãe, inicialmente, admitiu acreditar que a jovem tinha fugido de casa, mas acreditava que ela não teria ido muito longe, até mesmo porque nem recursos financeiros ela tinha. Então era improvável que ela conseguisse ir para longe de sua cidade natal. Esse caso rapidamente ganhou as mídias e os noticiários estavam frenéticos em busca de uma explicação. Todos queriam saber para onde é que a menina tinha ido, afinal de contas. Quanto mais os policiais conversavam com testemunhas, menos informações exatas eles conseguiam. E esse caso foi ficando cada vez mais confuso. Realmente, pessoal, é difícil acreditar que uma pessoa consiga desaparecer de uma festa cheia de amigos e que ninguém tenha qualquer informação coerente para passar. As investigações prosseguiram e, além de testemunhas, as autoridades analisaram as poucas imagens de câmeras de segurança disponíveis, mas infelizmente não encontraram absolutamente nenhuma pista a ser seguida, e várias semanas se passaram sem que eles não encontrassem sequer um suspeito. Naturalmente, conforme as semanas foram passando, a energia das buscas foi diminuindo, e muitas pessoas diziam que, na verdade, a jovem tinha mesmo fugido com algum namoradinho, e era possível que já até estivesse morando em outro estado. Esse perfil complicado da Carrie também contribuiu para que as autoridades não acreditassem que ela tinha sumido por ter sido vítima de alguém, mas que ela mesma tenha sido a idealizadora de seu próprio sumiço. Bom, o tempo foi passando e até mesmo as mídias deixaram de falar sobre a garota. Esse caso permaneceu estático por quase 2 anos. Para ser mais exato, 17 meses depois, portanto no início de setembro de 1983, uma chamada de emergência foi feita do endereço da casa da melhor amiga da Carrie, a Robin, lembra dela? Acontece que a sua mãe decidiu fazer uma pequena reforma no quintal e instalar um deck de madeira com algumas plantas e tal. Quando o carpinteiro cavou naquele local, logo no primeiro dia de trabalho, ele se deparou com um esqueleto humano. As autoridades chegaram rapidamente e o profissional explicou que a cova era bastante rasa, e logo que ele deu as primeiras mexidas, os ossos já apareceram. Ele afirmou também que o irmão mais velho da Robin, um rapaz chamado John Mendit, estava presente no momento em que a descoberta aconteceu e ficou visivelmente abalado. Junto do esqueleto também foi encontrada uma jaqueta que a Caroline reconheceu como sendo de sua filha.
Ela disse aos policiais que aquela peça de roupa estava rasgada pelo lado de dentro e ela mesma tinha arrumado, então por isso ela tinha certeza que aquela era a jaqueta da Carrie, sua filha. Ainda assim, no dia 6 de setembro de 83, 4 dias depois que os restos de um esqueleto foram encontrados no quintal da família da Robin, registros dentários foram usados para confirmar que aquela era de fato a Carrie. Na tarde daquele mesmo dia, um vizinho comunicou à polícia que um rapaz chamado José Ferreira esteve no local onde aconteceu a descoberta e ficou parado por vários minutos olhando para o chão onde a jovem foi encontrada. Em determinado momento, ele colocou as mãos no rosto e desabou a chorar. As autoridades interrogaram o rapaz, mas ele afirmou que foi um grande amigo dela e ficou muito abalado com seu falecimento, mas que não tinha nenhuma informação relevante para contar à equipe de investigações. Esse caso voltou a aparecer em todos os noticiários e as autoridades foram novamente pressionadas a encontrar o culpado por tamanha atrocidade. Eles conversaram novamente com todos os jovens que estiveram na festa, mas não conseguiram encontrar nenhuma pista. Ninguém tinha visto ou ouvido nada de anormal e não faziam ideia do que poderia ter acontecido com a Carrie. No local onde ela foi encontrada, não existia praticamente nenhuma evidência, e naquele momento as autoridades consideraram o José como um possível suspeito, mas não conseguiram nenhuma prova contra ele. E, inclusive, as pessoas que estiveram na festa afirmaram que o rapaz nem sequer tinha se aproximado da Carrie, então ele nunca foi formalmente acusado de nada. Os oficiais suspeitaram também da Robin e seu irmão John, mas a família era muito rica e um advogado foi designado para responder as perguntas junto dos irmãos. Enfim, gente, os investigadores tinham em sua mesa mais perguntas do que respostas, e esse caso novamente voltou a esfriar. As coisas ficaram ainda piores quando ficou pronto o relatório da legista, a doutora Elaine Samuels, que era a médica legista associada ao Estado. Ela disse em sua declaração que algum tipo de briga provavelmente aconteceu antes que a Carrie perdesse a sua vida. Ela afirmou ainda que não havia qualquer evidência de que a vítima tinha sido baleada, esfaqueada ou mesmo tenha sofrido traumatismo craniano. A profissional concluiu sua fala declarando que não foi possível determinar a causa da morte, mas devido ao fato de ter sido enterrada, outra pessoa evidentemente estava envolvida. Basicamente, a médica não tinha qualquer informação reveladora e alguns anos depois, o caso foi arquivado pelas autoridades locais. 33 anos se passaram quando as mídias e a internet foram bombardeadas com uma notícia perturbadora. No ano de 2015, mais de 30 anos após o desaparecimento da Carrie, um homem ligou para sua ex-esposa uma linha direta de atendimento de pessoas em crise e também para uma estação de notícias de Milwaukee. Em todas as 3 ligações, ele confessou a todos que havia tirado a vida da adolescente. Esse homem era ninguém mais, ninguém menos que o José Ferreira, que tinha acabado de completar 50 anos de idade. Ele ligou para sua ex-mulher na esperança de que, ao dizer a verdade sobre um fato acontecido há tantos anos, ela fosse mudar de opinião e voltaria para ele. Bom, ele ligou para a linha direta de pessoas em crise porque afirmou que estava sendo assombrado pela Carrie. Ele disse que a alma da jovem o estava perseguindo desde o dia do crime, e ele nunca teve um dia de paz em sua vida. José afirmou ainda que nos últimos anos a presença da garota em seus sonhos estava muito presente, e ele mal conseguia dormir à noite. Por fim, ele ligou para a estação de notícias com a finalidade de que todos soubessem da verdade e parassem de inventar histórias. Bom, em 13 de outubro de 2015, José Ferreira foi para a delegacia e explicou mais uma vez em detalhes o que realmente aconteceu 33 anos atrás. No dia da festa,
ele estava com seus 17 anos, e desde que chegou não conseguiu tirar os olhos da Carrie. Aquela festa estava cheia de adolescentes que tinham matado aula e estavam bebendo e fumando. Então ele se aproximou da Carrie e ofereceu um haxixe, coisa que ela aceitou rapidamente. Na sequência, ele convidou a garota para irem ao porão, e embora ela não tivesse demonstrado muito entusiasmo, ela aceitou o convite. Eles então foram até a porta de acesso, esperaram um momento em que não tinha ninguém por perto e começaram a descer. Acontece que no meio do caminho, a Carrie mudou de ideia e protestou, dizendo que não seria uma boa ideia. Mas o José afirmou que os dois já tinham ido longe demais e não poderiam voltar atrás. A garota ofereceu resistência e então ele a empurrou escada abaixo. Ela caiu já sem vida, porque quebrou o pescoço na queda. Mas até aquele momento ele não tinha percebido e achou que ela estava apenas desacordada. O José admitiu que teve relações não consentidas com ela e foi depois disso que ele percebeu que ela não voltava mais. Ele então se deu conta de que a garota estava sem vida. Ele saiu discretamente e a enterrou em uma cova rasa no quintal. E foi assim que 17 meses depois, seus ossos foram descobertos pelo marceneiro que estava no quintal para instalar o deck. O promotor distrital chamado Carl Hayes descreveu José Ferreira como um homem patético que estava no fundo do poço. Ele afirmou ainda que o José sofria de doença mental e que suas confissões podem ter sido provocadas pelo excesso de bebida. Carl se declarou completamente cético em relação aos sonhos assombrados do José, e lembrou ainda que naquele mesmo período o José e sua esposa estavam em processo de divórcio, e era possível que ele estivesse tentando usar a publicidade de suas confissões para chamar a atenção de sua ex-esposa e convencê-la a ficar com ele. O tribunal aceitou a confissão do homem e ele esteve na presença do juiz distrital. Embora as autoridades originalmente o tenham acusado de assassinato em segundo grau, haviam poucas evidências físicas para ligar José Ferreira ao assassinato de Carrie Angel Peck. Aliás, assim que foi determinado que o José seria acusado de homicídio em segundo grau, seus advogados começaram a procurar acusações contra outras pessoas que também estiveram na festa. Eles rapidamente reabriram as acusações contra o John Mendet, que foi um dos anfitriões da festa. Para quem não se lembra, gente, o John era o irmão mais velho da Robin, que por sua vez era a melhor amiga da Carrie. O jovem que a Robin estava namorando na época da morte da Carrie se apresentou e afirmou que a Robin confessou a ele que seu irmão John foi responsável pelo que aconteceu com a Carrie. Mas a Robin também se apresentou e refutou completamente essa informação, e disse ainda que esse ex-namorado estava na cadeia por um outro crime que não tem nada a ver com essa história, e estava tentando ganhar pontos com a polícia, e por isso tinha inventado aquela suposta confissão. Enfim, como os investigadores já tinham colhido os depoimentos e investigado esse caso 33 anos atrás, essas acusações levantadas pelos advogados de defesa do José foram descartadas completamente. No final das contas, José Ferreira se declarou inocente da acusação de assassinato em primeiro grau e no ano seguinte, em 2016, ele acabou mudando sua declaração para culpado. Isso aconteceu porque ele aceitou um acordo de delação premiada com acusações reduzidas. Ele se declarou culpado de tentativa de agressão íntima de segundo grau e cárcere privado. E com isso, o juiz do caso deu a ele a sentença máxima de 7 anos de prisão, ao invés dos 20 anos que provavelmente ele teria sido condenado. Em seu momento de fala, ele disse que estava arrependido e teria mudado o passado caso fosse possível. Ele se desculpou com a família da Carrie e lamentou o que aconteceu com a garota. Os familiares da jovem ficaram satisfeitos com a condenação e disseram aos jornalistas que, embora tenha demorado mais de 30 anos, eles finalmente viram a justiça sendo feita e o algoz de sua filha sendo punido.
E antes de finalizar esse caso, eu quero falar com vocês duas coisinhas. Primeiro, vocês sempre me dizem que não existe crime perfeito, e sim casos mal investigados. O que vocês acham nesse caso aqui? Porque assim, de qualquer forma, o José teria se livrado se a consciência dele não tivesse pesado. Segunda coisa, pessoal, vocês acreditam que foi a consciência dele ou que ele realmente estava recebendo visitas do fantasma dessa menina que não tinha aceitado a morte dela da forma que foi e queria que o seu algoz se entregasse? Eu sei que tem muita gente aqui no canal que é cética, mas tem muita gente aqui também que acredita nesse tipo de coisa. Então deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que você acha sobre isso. Bom, pessoal, esse caso foi um caso para mim assim muito triste, porque essa menina, coitada, ela só perdeu a vida porque ela acabou desobedecendo a mãe dela, né? É aquele negócio, né? Morta pela desobediência. Eu sei que vocês não gostam que eu use esse termo aqui, porque a culpa nunca é da vítima, mas pense que nesse caso era para ela estar em casa, e se ela estivesse em casa, ela estaria viva. Enfim, esse foi o caso de hoje, pessoal. Para quem ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Vocês viram que a gente já tá aqui no cenário novo? Confesso para vocês que eu não gostei muito depois do resultado. Quando eu olho ele assim fora da câmera, eu acho que tá super legal. Mas depois, quando eu tô aqui filmando para vocês, eu acho que eu não gostei muito. O que vocês acharam? Deixa para mim aqui nos comentários também se vocês gostaram desse cenário ou se vocês querem que volte o cenário anterior. Enfim, pessoal, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.